Olá, meus amigos, tudo bem? Dr. Richard aqui falando um pouco mais sobre seus direitos, para que você venha exercer a cidadania de uma maneira completa, esteja informado daquilo que é do seu direito de fato, que você pode buscar, que você pode se defender, que você pode requerer sempre que necessário. Passamos um tempo sem postar, diante da correria do trabalho mesmo, quantidade de tarefas a realizar, mas estamos com a meta de manter uma certa constância daqui em diante na postagem de vídeos, a fim de que possamos colaborar de forma mais efetiva com você que nos assiste, trazendo ali informações relevantes para o seu dia a dia. Hoje eu gostaria de tratar sobre os recursos judiciais numa linguagem mais fácil de entender, menos técnica, para que toda pessoa que deseja se informar melhor de como funcionam os recursos judiciais venha entender pelo menos as questões mais básicas e assim poder requerer os seus direitos e fazer uso desse instrumento sempre que for possível e necessário. Um dos aspectos que eu gostaria de tratar em relação aos recursos judiciais, então, é o direito de cidadania, de conhecer seus direitos, porque uma questão muito importante é que o cidadão entenda como as leis funcionam e como isso pode ou não beneficiá-lo. Quando se fala de direito processual, muitas pessoas viram a cara e entendem que é algo só do juiz ou do advogado, mas o direito processual também é lei e também tem um impacto relevante na vida do cidadão. A maioria das pessoas, em determinado momento da vida, vai entrar num processo judicial e ela precisa ter uma noção básica de como isso funciona para não ser prejudicada, para não ser passada para trás, para não sofrer um abuso, muitas vezes, que pode ocorrer por parte do poder estatal através do aparelhamento do poder judicial. Então é por isso que nós tratamos esses temas aqui também, inclusive no que tange as questões processuais, porque também é lei, porque também é direito, porque também afeta a sua vida e você precisa estar informado para se proteger de toda a adversidade, toda a dificuldade que você possa encontrar em relação ao processo judicial. O processo judicial, ele tem o objetivo de trazer uma paz social, de resolver um conflito entre duas ou mais partes. E geralmente se finaliza com o proferimento de uma decisão terminativa, uma sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Contudo, o juiz de primeiro grau, por ser apenas um juiz, por uma grande quantidade de trabalho, por ter menos experiência, tem uma chance maior de proferir um julgamento de forma incorreta, que possa prejudicar o direito das partes, e o Estado pode falhar, pode errar. Então o recurso judicial nesse sentido, ele é uma forma de garantir uma revisão de uma primeira decisão judicial, levando aquilo que foi decidido para uma segunda instância, ou seja, para um segundo local de julgamento, onde vai ser analisado o seu caso não apenas por um juiz, mas ele vai ser revisado por um colegiado de juiz. Essa é a regra, Lógico que tem um juízo de admissibilidade, tem um relator, que é um juiz principal mesmo em segundo grau, mas em tese o objetivo é ser analisada por um colegiado, por mais pessoas, que diminui a chance de eventual erro, e também por juízes mais graduados, de uma forma geral, tem exceções ali com alguns procedimentos específicos, mas juízes mais graduados, com mais experiência, com mais conhecimento, que vão ali revisar essa decisão se ela estiver incorreta, de uma forma mais precisa, garantindo o direito do cidadão de forma ampla. Esse direito de recorrer, chamado também de duplo grau de jurisdição, ele é garantido em nível constitucional e ele visa justamente diminuir os erros judiciais para que o cidadão não venha a ser prejudicado pelo governo, pelo Estado, na pessoa ali do juiz, que como qualquer ser humano pode sim errar, e por isso o sistema tem essa estruturação e garante esse direito ao cidadão para que você possa se proteger de erros estatais. Esse procedimento recursal, ou esses procedimentos recursais, eles também são uma forma de evitar a corrupção no poder judiciário, a compra do juiz, porque seria mais fácil, em tese, comprar um juiz singular, um único juiz, que está ali geralmente adstrito a uma determinada região e pode ter uma influência mais direta, do que você corromper juízes superiores, num grau hierárquico, que se encontram num tribunal que tem mais poder,
e por isso eles estão menos vinculados a influências externas, e também por ser um colegiado tem uma certa fiscalização de um sobre o outro. Se algum deles vai decidir algo muito absurdo, ele certamente ali vai ter o olhar de outro juiz, como também uma maneira de balizar erros individuais. Então é uma maneira também de evitar a corrupção, evitar a compra de juízes, e nós sabemos que isso ocorre em todos os lugares do mundo, em todas as esferas de poder. A corrupção ela existe, então nós temos que ter estruturas que evitem ou que diminuem o risco da corrupção, mesmo no Poder Judiciário. Esse processo judicial, recursal, é importante dizer também que ele aumenta o tempo do processo. Por que é importante dizer isso? Porque toda pessoa que litiga no processo judicial, ela tem essa preocupação com o tempo, quanto tempo vai demorar, né? E nós sabemos que o sistema judiciário brasileiro ele não é muito rápido, por conta da sobrecarga e da pouca estrutura dos tribunais e dos juízes, das varas, para atenderem a quantidade enorme de demandas. Então, se você precisar recorrer ou apresentar defesa no recurso dentro de um processo judicial, você precisa entender que esse processo vai se alongar provavelmente, pode ser que o tempo dobre, né, dependendo do tribunal em que esse recurso vai ser distribuído, ou que ele aumente de forma significativa. Então, tem que haver também uma preparação psicológica ali, né? Se você estiver contando em receber algum dinheiro de uma demanda judicial, não dá para ficar muito ansioso, não dá para garantir remuneração por meio de processo judicial, né? Uma coisa que nós sempre comentamos com nossos clientes, é melhor você cuidar da sua questão financeira de forma independente do processo e contar com eventuais valores que venham do processo de uma forma de algo a mais, né? Um bônus, um valor que você não espere e vai te beneficiar sim, mas não dá para viver contando com o que vai vir do processo, porque tem vários procedimentos que podem alongar muito esse processo e há um grau de risco em toda a demanda judicial que o cliente precisa estar ciente, que você que litiga no processo judicial precisa estar ciente, tá bom? Pode ter diferentes tipos de processo, né? Estou olhando aqui minha colinha do passo a passo dos temas que vou tratar, então se eu paro um pouquinho por isso, tá? Pode haver diferentes tipos de processo. Existem diferentes tipos de processos recursais. Falando no processo civil, nós temos três principais, na minha visão, que é o recurso de apelação, o recurso de agravo de instrumento e o recurso de embargos de declaração. Cada recurso ele tem um propósito, ele tem um objetivo dentro do processo judicial e um momento certo para ser ali apresentado, certo? E é importante entender isso porque não são todos iguais os recursos, cada um ali vai ser tratado de uma maneira diferente. Um processo pode ter vários e vários recursos. E é inclusive por essa razão que alguns processos se alongam por muitos e muitos anos, porque vão entrando com um recurso atrás do outro. Por que eu digo que esses são os principais recursos? Porque eles são os recursos mais comuns para a segunda instância, que é uma instância mais ordinária. Fora da segunda instância, né, onde a ação ela sobe para o tribunal regional, para o tribunal estadual, você terá recursos extraordinários ou especiais para os tribunais superiores, né, para o STF, STJ, TST e assim por diante. Mas esses são recursos muito específicos que precisam atender condições muito específicas e por isso eles são a minoria do caso. Em geral, o recurso mais comum é o recurso de apelação, que é um recurso que você apresenta no tribunal para revisar toda a sua ação, um pedido específico, mas em que os juízes de segundo grau, os desembargadores, eles vão analisar todo o seu processo, conjunto probatório, fundamentação, e vai haver uma rediscussão disso em segundo grau, uma reanálise disso, e pode mudar a decisão judicial de primeiro grau de forma completa. Então ele é um recurso de maior complexidade entre esses três, o recurso que demanda mais energia por parte do advogado, mais dedicação, mais tempo, e por isso também acaba sendo um recurso um pouco mais caro que os demais. Fora isso, você tem um agravo de instrumento, que é um recurso intermediário para decisões interlocutórias, que são aquelas decisões que não são terminativas, que não põem fim ao processo, como a sentença. Então, uma decisão que julga sobre o benefício da gratuidade da justiça, que julga uma tutela antecipada ou outros pedidos intermediários, ela vai ser atacada ali por meio de um agravo de instrumento, que também pode ter uma certa complexidade, dependendo do que você está recorrendo, mas o benefício no processo civil é que o agravo de instrumento ele é julgado ali antes
da decisão final. Então você pode entrar com esse agravo enquanto o primeiro grau ainda está analisando e não tomou uma decisão definitiva, e ele é um instrumento muito poderoso para evitar que se prolongue uma decisão que pode prejudicar os interesses do cliente. Porque como o processo judicial ele pode demorar, se você espera apenas até o proferimento da sentença para recorrer, pode ser que nesse curso aí em que o processo está caminhando no primeiro grau, a pessoa, o cidadão que está litigando possa ser muito prejudicado se não recorre por meio do agravo de instrumento. Os embargos de declaração, eles servem para atacar ali alguma omissão ou contradição na decisão judicial, pedindo que o juiz esclareça ou venha ali de forma mais nítida se manifestar sobre a decisão que ele proferiu. Então são todos os instrumentos para garantir o direito do cidadão, o seu direito de defesa de forma ampla, né? Porque você tem que se defender contra a outra parte do processo, mas também tem que se defender de algum eventual abuso ou erro do Estado. Então os recursos são um instrumento que a lei permite, concede, para que você possa se proteger nesse sentido. O recurso também, só para a gente finalizar esse vídeo, ele comporta a defesa. Então quando a parte recorre, a parte contrária pode ali apresentar contra-razões desse recurso, justificando porque esse recurso não deve ser julgado procedente ou deve ser julgado procedente de forma parcial. Então, é importante que o cidadão entenda que sempre haverá direito de defesa. Se você ganhou um processo judicial em primeira instância ou teve alguma decisão favorável e a parte contrária recorreu, você não precisa se desesperar, porque a lei também garante o seu direito de defesa em grau recursal e é muito importante que você exerça. Embora, quando nós falemos de um recurso de apelação, o processo já esteja ali cheio de provas e fundamentações jurídicas, o relato de forma mais completa, diferente de não apresentar defesa em primeiro grau, portanto, é importante que faça uma defesa também em grau recursal para você ter ali todas as teses de defesa apresentadas de maneira ampla e possa ter seu direito garantido, diminuindo o risco de perda da ação, de perda nesse processo judicial. Agradeço por assistir esse vídeo, curta se você gostou e até a próxima.